Estamos trabalhando em cima do livro de Salmos, especialmente do Salmo 91, e nós vamos trabalhar o ano inteiro nele. É um salmo de refúgio, de proteção. Deus promete te proteger. Ele promete isso. E hoje eu queria falar sobre família, sobre casa. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Olha essa palavra excludente. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Verso 9 e verso 10. Hoje a gente não mora mais em tenda, a gente mora em casa. Então a gente traduz que praga nenhuma vai chegar na tua casa. Pastor, só tem certeza disso? Acho que Deus esqueceu de mim, então. Existe razão interessante. É como é que existe uma relação de contaminação perniciosa dentro de algumas casas. Algumas residências, gente, são malditas. Alguns lugares são lugares amaldiçoados. Lembro bem de algumas oportunidades. Você ministra a vida da pessoa, a pessoa é liberta quando ela chega em casa, na casa dela, o ambiente doméstico, a confusão volta. O ódio volta, a vingança volta. Às vezes é o quarto da pessoa. Atendi uma moça, alguns anos atrás, e essa moça vivia em paz. Mas quando ela entrava no quarto dela, gente, isso parece filme. Quem não lida com isso, fala, pastor, o senhor tem certeza? Ela estava no quarto dela à noite, e ela era visitada por um espírito maligno que abusava dela, dentro da casa dela. Gente que vive em paz, e em determinado ambiente, pastor, meu trabalho tem alguma coisa ali, tem alguma coisa dentro do local que eu trabalho, porque eu estou sossegado, estou em casa, estou na rua, mas quando eu entro ali, eu sinto uma presença maligna, eu sinto uma presença de trevas. Isso é verdade, gente. Existem lugares que são benditos. Por exemplo, a bênção da presença de Deus em casa. Assim ficou com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Primeiro livro de Crônicas 13, 14. A Arca da Aliança vai para a casa de um sujeito, e a Bíblia diz que ali ele prosperou de uma maneira tal. Então eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma promessa que vem junto com a bênção. Toda vez que Deus fala, eu abençoo, é seguido de uma palavra chamada multiplicação. Deus abençoou o homem e disse, ide, multipliquem-se. Eram 2 e hoje são bilhões. Era Adão e Eva, hoje são bilhões. Deus abençoa Davi. Deus abençoa Salomão. Deus abençoa Israel. Tem jeito. E aí Jacó está lá, e aí o Labão dá um salário ruim para ele. Não, tu vai ficar com as ovelhas que não prestam. Só que a bênção de Deus era sobre quem? Sobre Jacó. Ele multiplica os rebanhos. José estava na prisão. Capítulo 32, José, 37 de Gênesis, José vai para a cadeia. Sabe o que diz a Bíblia? Mas a bênção do Senhor era sobre ele e ele prosperou dentro da prisão. Jesus pega o pão, o parte, o abençoa e multiplica e 5.000 comem. Então, quero que você entenda isso. A bênção de Deus, ela lança sobre a vida da pessoa soma, multiplicação, não divisão nem subtração. Tá bem? Então a presença de Deus sobre a minha vida traz o quê? Traz bênção. Existem lugares celestiais, mas também existem lugares infernais. E juntamente nos ressuscitou e dessa maneira nos fez assentar-nos em lugares celestiais com Cristo Jesus. Efésios 2,6 fala de um lugar onde a presença de Deus está ali.
Mas também diz que existem lugares de trevas e morte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Salmo 23, 4. Você tem um inimigo, e esse inimigo, eu quero que você entenda isso, tá bom? Gente, Deus, ele não criou o diabo. Ele criou um anjo, esse anjo se rebelou e foi expulso do céu. Então ele morava lá no céu. Você foi ungido como querubim guardião. Era um anjo, um querubim. Então existem castas de anjos. Anjos, arcanjos, serafins, querubins, tronos. São hierarquias. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava... Onde é que ele estava, gente? No Monte Santo de Deus. E caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Ó, pecado entrou. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, olha só, ele foi expulso. Ó. Eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Havia um lugar... Ezequiel 28, 14 a 16, ele descortina para a gente um ambiente celeste, diz, olha, tinha um lugar lá, mas ele foi expulso. É por isso que hoje você sabe que ele está em trevas. Então você não pode abrigar trevas no teu coração. A Bíblia diz o quê? Não des lugar ao diabo. Essa palavra aqui no grego é topos, jurisdição. Não dê jurisdição. Não convide ele para a tua vida. Não faça negócios. Não negocie valores. Não ache que o pecado não vai trazer nada. Querido, ele anda no meio do pecado. Ele se alimenta disso. O maligno se alimenta de pecado. Então não dê lugar para ele. Mateus 12, 43, Jesus está ensinando sobre isso e diz que quando um espírito imundo, ele sempre faz referência ao diabo como espírito imundo, que vive na sujeira. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, não encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Ele tem lembrança, ele tem memória, e voltando acha desocupada, varrida e adornada, então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Gente que se encontra com Deus, se afasta de Deus. A casa está limpa, varrida, adornada, só que o espírito é imundo. Então ele traz 7 outros espíritos. É por isso que existem 7 linhas de Umbanda, de Candomblé. São 7 espíritos imundos que transformam a vida da pessoa no inferno. Transformam a casa dela num lugar terrível. Você precisa entender que existem objetos que trazem sofrimento para você. Coisas que são consagradas, material que é trabalhado. Às vezes a pessoa vai e fala, não, eu quero me livrar de um problema. Pois é aí que o problema vem mesmo. E ao anjo, o local de governo satânico, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, Apocalipse 2, de 12 a 13, fala da igreja de Pérgamo, e ali havia um culto satânico naquela região. E é algo que a gente não gosta de ouvir, pastor. Pastor, muda de assunto, que eu não gosto nem que fale nesse nome. Mas eu quero que você entenda que você tem um inimigo. Não adianta você querer dizer que não tem, porque você tem. Ele é real, querido. E ele quer que você seja muito infeliz. Ele quer trazer doença, ele é um parasita. O parasita, ele precisa se alojar no corpo humano. E alojado no corpo humano, ele tira a força, ele tira a paz, ele tira a tua saúde. Existe um espírito imundo que quer entrar a partir do momento que você dá lugar para ele.
Não brinque com isso. Isso é sério. E quando Jesus fala sobre isso, ele fala: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Abacuque 2,12. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei as suas iniquidades, e a terra vomitou seus habitantes. Levítico 18:25. Eu recebi do irmão, você pode buscar na internet, no Rio Grande do Sul, uma casa que foi demolida, passou por um processo de libertação. Nós não fazemos exorcismo, a Bíblia não usa esse termo. Exorcismo é um tipo de manipulação espiritual maligna. A Bíblia manda a gente expulsar o demônio, é libertar. Esse nome que a Bíblia dá, é esse nome que a gente vai seguir, é esse nome que a gente vai falar. E fala de uma casa amaldiçoada. As coisas voavam dentro da casa. Você fala: não, mas sei o que é isso aí. É um fenômeno de transporte. Não, não, querido. Isso é um espírito imundo, que traz dor, que faz a vida da pessoa se tornar um caos. Caos. Existe casa mal assombrada, pastor? Existe, mas não é mal assombrada. É uma casa maldita. Quer ver? Pastor, então eu não preciso me preocupar, porque sou crente, sirvo a Jesus. Preciso? Não preciso, está lá, ó. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega. É só não dar brecha, Provérbios 26:2. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. O maligno não atinge. 1 João 5,18. Aquele que não está onde, gente? No pecado. Pastor, e se eu viver em pecado? Aí, meu filho, você abriu a brecha. Pois contra Israel não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Balaão é o profeta que fala isso. Não adianta amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Como poderei eu amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Não tem jeito. Ah, mas tem um jeito sim. Você não precisa destruir, não precisa fazer macumba para ele, não precisa fazer um trabalho para ele. Convida ele para pecar. E foi isso que ele fez. Trazendo a praga para dentro de casa. Tem gente que traz a praga para dentro de casa. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios. Presta atenção nessa palavra, gente. Aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. Número 25, de 2-3. E estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Baal-Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor, Números 31:16. É fácil você trazer a praga para dentro da tua casa. Desobedeça a Deus. Quando Deus diz assim, ó, não mate. Ah, Deus está sendo um estraga-prazeres. Eu quero inclusive ir lá para a guerra para matar os outros. Quando Deus diz não roube. Ah, Deus, eu preciso ganhar o pão nosso de cada dia, Deus. Quando Deus diz não adultere, não minta. Ah, Deus, o Senhor está querendo estragar os meus prazeres. Não sou de ferro. Minha carne é fraca. Não é que Ele está estragando, Deus está me botando, numa camisa de força. Deus está me proibindo. Deus é um estraga-prazer. Não, gente. Ele está te protegendo. Você está indo numa estrada e está dizendo, ó, não vira à direita que é contramão. Se você virar à direita, você vai bater de cara com uma jamanta. Vocês não chamam de jamanta aqui. Cegonheira. É cegonheira que vocês chamam? Aquele caminhão que vem. Então ele está te protegendo. Não é que ele está assim, poxa, estragando toda a festa que você quer fazer. Ele está cuidando de você. E aí o que o inimigo faz? Não precisa amaldiçoar não. Deixa que eles mesmos se amaldiçoam. Vamos enfiar a fraude no meio deles, vamos fazer eles se enrolarem com todo tipo de pecado. E aí eles mesmos se enganam, eles mesmos mandam a praga entrar na casa dele. O mal está quando Jesus não está. É muito simples. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros, um ambiente de cemitério. Muito trabalho feito em cemitério. Um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros.
e nem ainda com cadeias o podia prender. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. É um principado que toma conta, é uma potestade que fica numa região, numa casa, num país, num bairro. Um bairro onde todo mundo morre, toda semana tem morte. Uma casa em que sequencialmente existe uma perseguição de morte. É morte de enfermidade, é morte de assassinato, é suicídio. É uma casa onde todo mundo é solteiro, ninguém consegue se casar, quando casa se separa, se divorcia, não consegue ser feliz. Aqui, pastor, nessa casa, nessa família, ninguém consegue se encontrar afetivamente, não tem jeito, aqui todo mundo é falido. Não tem jeito, a gente trabalha, começa um negócio, abre uma empresa, falência. Eu vou, passo num concurso, sou mandado embora. Vocês estão entendendo isso, gente? Uma perseguição, uma praga. Uma praga. Então o povo começou a suplicar. Jesus, então, expulsa aqueles demônios, eles entram numa manada de porcos. O texto em Marcos 5 continua dizendo, aí o povo começa a suplicar que Jesus saísse no território deles. Quando eles veem que Jesus curou aquele homem, ele está vestido, ele era louco, ele estava enlouquecido. Quando as pessoas veem que aquele homem, ele está de novo no seu perfeito juízo vestido, o povo fica com medo, fala assim, eu não vou me meter com esse povo não vou mais, não quero que você volte nunca mais aqui. E Jesus é expulso da região dos Gadarenos. E aquela província continua sendo habitada por quem? Por aqueles espíritos imundos. Afastando Deus de casa, quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Nosso Deus é absolutamente santo. Pois o Senhor, seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Deuteronômio 23, de 9 a 14, diz que Deus, ele quer te proteger. Ele quer livrar você dos teus inimigos, dos teus problemas, das tuas lutas. Só que você expulsa ele de perto. Quando? Quando você traz para dentro da tua casa aquilo que é abominação. Por isso, que quando o salmista diz que praga não atingirá a minha casa, não vai atingir. Mas você vai ter que caminhar na rota do Senhor. Como é que eu afasto Deus? Número 1, a prática do mal. Olha só, gente, a Bíblia é clara. Quando entrarem na terra, é lugar, é ambiente. Quando vocês entrarem naquela terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes, essa palavra que ele usa, que as nações de lá praticam. Não pergunta que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, ou seja, abortar, matar, entregar como sacrifício, que pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou faça presságios, ou que pratique a feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deuteronômio 18, 9 a 12. Você está entendendo que dá para contaminar uma terra? Que dá para contaminar um ambiente? Você está entendendo que algumas práticas expulsam Deus da tua vida? Não faça isso. Não se meta com isso. 2. O que afasta Deus? Atrair o mal. Vocês, aqui eu quero dar um parênteses. Querido, é muito difícil essa palavra aqui. Essa palavra é muito difícil de pregar. Mas eu vou pregar porque está escrito, foi eu que escrevi a Bíblia. Vocês queimarão as imagens dos ídolos dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes será uma armadilha.
Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida, detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Deuteronômio 7, 25 a 26. O que acontece aqui, gente? Isso aqui a gente recebe de pai e mãe. Mamãe me ama, mas não conhece a Escritura. Mamãe me ama e me dá um presente que Deus diz que é abominável. Aí eu falo assim, puxa, mas eu estou com peninha de jogar fora. Custou caro. Só que você está trazendo para dentro da sua casa uma legalidade, um vínculo, algo que permite com que o espírito imundo permaneça lá e arrase a tua vida. Então, o mais difícil para a gente é o quê? É quebrar o vínculo amoroso do papai, do vovô. Isso foi da vovó. Isso aqui é uma relíquia de família. Isso vem da bisa, que foi da avó, que foi da bisavó, que foi da mamãe, e vai ficar para o netinho. Só que é isso que está trazendo dor dentro de casa. Não é difícil isso? Você dizer, mãe, toma de volta, eu não quero mais isso na minha vida. Não é difícil, gente? Por quê? Porque você rejeita um ensino falso. Você não rejeita a pessoa. Você não rejeita o teu parente que te ama, a tua vovó, que gastou às vezes uma fortuna. Você rejeita o ensino falso. Isso é que causa o quê? Dentro de casa, confusão. Então você precisa ter muita sabedoria para quê? Para você não criar uma guerra. Número 3, o que eu faço com isso, pastor? O que afasta Deus? Ligar-se ao mal. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declararam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Atos capítulo 19 diz para a gente o quê? Naquele tempo, gente, esse negócio de livro está acabando, você sabe disso. Mas naquele tempo o livro era uma fortuna. Para fazer assim uma comparação, você tem um livro, era como se você hoje tivesse que comprar um iPad, tá bom? Um tablet. Hoje, estamos em 2014, um tablet para você poder ler um livro. Era o valor. Então eles pegam esses 50 mil dracmas. Então uma dracma é o valor de um salário de um dia. Hoje o salário de um dia gira em torno de 30 reais. O salário de um dia, 30 reais. De um trabalhador que vai para o campo. Então dá 1.500.000 reais. Isso custa preço. Você tem que aprender a abrir mão desses valores para que você não coloque Deus longe da sua vida. Derrota, gente, não é fruto do acaso, não. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então, quer dizer, a Bíblia vai redizendo assim, eu tinha preparado para hoje mais de 200 versículos. Eu falei, não tem jeito de pregar tudo isso. Não tem nem tempo para isso. Então eu deixei no site. Você vai lá e você vai ver. Tudo que a gente está falando, a gente está dizendo o quê? Que uma pessoa consegue estragar tudo quando ela traz para a sua vida aquilo que expulsa Deus. Pastor, a pessoa consegue expulsar Deus? Consegue. A pessoa consegue dar um cartão vermelho para Deus, pastor? Consegue. O povo de Gádara falou, vai embora, não quero você aqui. Você vai falar de Jesus para as pessoas não querem saber de Jesus não, gente. Querem saber de ser curado. Querem saber quero a religião. Queridão, religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa entender isso. Eu sei que teu amém foi bem tímido, mas a verdade é essa. Ele é o Salvador. Amém.
Pecado contamina, gente. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra. Os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Pensa num lugar maldito, gente. Pensa. Outras contaminações. Vamos reduzir aqui algumas contaminações. O restante da humanidade, que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos. Isso é o Novo Testamento, tá, gente? Apocalipse capítulo 9 é o Novo Testamento. Não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Vamos falar de um de cada um desses. Idolatria. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20 diz que aquilo que seu pai fez, aquilo que sua mãe fez, aquilo que sua avó fez, aquilo que seu avô fez, coisas que você não sabe, atingem você. Atingem. Herança, querido. Isso chama-se herança. Você tem a cor de pele que você tem, a cor dos olhos que você tem, porque você recebeu de herança genética. Tem gente aqui que é rico, sabe por quê? Papai deixou uma herança. Tem gente aqui que é endividado, sabe por quê? Papai deixou uma dívida. É, gente, herança. Você não escolhe não, gente. Acontece. Você não escolhe nascer no hospital da Unimed, você não escolhe nascer debaixo da ponte. Herança. Você precisa entender que aquilo que você faz vai atingir seu filho, seu neto, seu bisneto e as suas gerações, querido. Então você precisa assumir a lei da responsabilidade e romper com isso, para que essa maldição que nós falamos dentro de casa, essa repetição de sintomas ruins, cesse, a praga cesse na sua casa. Amaldiçoando a casa, vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobiçem prata, ouro que são revestidas, isso lhe seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa. E aí vai. Outra forma de amaldiçoar a casa, as coisas, o sangue inocente. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinatos profanam o país. A única maneira de se fazer cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não torne impura a terra de vocês, onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela, eu, o Senhor, vivo no meio de vocês. Ou seja, Números 35 fala do local maldito pelo pecado e derramamento de sangue. Gente, aborto é assassinato de inocente, gente. Isso profana a terra. Você matar galinha preta, bode preto, gato preto, é derramar sangue para você conquistar um coração de uma pessoa, você conquistar uma vaga no emprego, você derrubar o teu chefe, você tirar aquele homem que atrapalha você a conquistar o outro rapaz que é casado. Gente, isso traz perseguição espiritual. Caim mata Abel. Sabe o que a Bíblia diz? Portanto, serás peregrino, vagabundo, a terra não dará sua força, porquanto mataste teu irmão, e todo aquele que te encontrar vai querer te matar. Existe uma perseguição de morte na vida dele, por causa do sangue derramado. Cuidado com isso, gente. Isso é sério. Pastor, e como é que eu faço? Ali diz que
Não tem cerimônia de purificação, a não ser pela morte do próprio assassino. É por isso que Jesus veio, para tomar o teu lugar na cruz. Querido, Jesus te substituiu. Ele morreu no seu lugar. Uma pessoa que sai daqui hoje sem fazer uma aliança com Jesus, que ele está frito. Está frito. Porque aquilo que você fez tem perdão, porque Jesus pagou o preço para você ser perdoado. Não é que Deus falou assim, não, eu vou fingir que não estou vendo. Foi nada. Não, gente. Deus cobrou o preço no corpo de Jesus. Ele foi castigado por isso. Ele sofreu para que você fosse livre dessa condenação e dessa perseguição. Amém, gente? Amém. Contaminação espiritual, gente, ó, tatuagem, gente. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Ninguém desonra a sua filha, tornando uma prostituta. Senão a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Não recorram aos médicos, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por ele. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fui só tomar um passe, pastor. Fui lá só tomar um passe, energizar. Querido, você está sendo contaminado. Agora está na moda uma tatuagem. O que a tatuagem é, gente? É uma marca de escravo. É uma marca de escravo. Pastor, eu já fiz tatuagem. Você fez. Aquilo que é feito na ignorância, Deus não leva em conta. Você não vai fazer mais. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Joga isso fora. Quando o Hitler tinha um ritual satânico. Eu estudei muito a questão do nazismo. Ele marcava os judeus, fazia uma tatuagem com o número, marcava para a morte. Tatuava os judeus para a morte. A tatuagem, gente, ela vem de uma herança de culto pagão. O povo que deixa fazer marca, faz aliança, faz corte no corpo, não faça mais isso. Oriente seu filho a isso, trate ele com amor. Trate ele com amor, explica para ele. Se ele não quiser te ouvir, traz ele para o pastor, que o pastor explica. Tá bom? A mãe chegou para mim e falou, a gente fala sobre literatura. Tem literatura que é maligna, gente. É invocação pura de espírito imundo. Uma mãe, há muitos anos atrás, eu era ministro dos jovens na época, nem pastor não era. Falou assim, pastor, meu filho pode ler Harry Potter? Eu falei, pode. Mas primeiro ele vai ler a Bíblia inteira. Aí depois ele lê o Harry Potter. Aí ele, pastor, porque se você ler a Bíblia inteira, você vai descobrir que Deus não quer que você leia Harry Potter. Aí você está livre, pronto. Vai ler só a Bíblia. Você está entendendo, gente? Eles nos deixaram por causa dos ídolos estrangeiros. Provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus. Então, quando a pessoa está adorando um ídolo, gente, está adorando um demônio. Está claro isso. Tenham cuidado de fazer tudo que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes em seus lábios. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E de mais nenhum outro santo, Deus, nada. É o nome do Senhor, gente. Então cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com o que sai da sua boca. Tentativa de manipulação espiritual é feitiçaria, gente. Misturaram-se com as nações, imitaram as suas práticas, prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Então, quando você está na tua casa, você não sabe a casa que você chegou. Você sabe a casa que você mora? Quem foi que construiu? Se foi consagrado, se tem um trabalho lá enterrado? Chega na sua casa, querido. Olha para mim agora aqui. Fala. O espírito imundo não conhece o que está na tua cabeça. Ele não é onisciente. Você tem que mandar ele embora. Bota o seu pé dentro da sua casa e diz, isso aqui é a casa do Senhor. Minha casa pertence ao Senhor.
Pega, coloca a mão sobre o umbral da sua casa. Pega óleo, gente. A Bíblia manda fazer isso. Não existe óleo ungido. Pega óleo de cozinha, óleo de azeite que tem lá. Diz, Senhor, consagro essa casa ao Senhor. Praga nenhuma chegará na minha tenda. Eu mando embora, eu expulso, eu aniquilo, eu amarro, eu mando embora da minha casa toda a influência espiritual perniciosa. Diga isso. Deixa de ser tímido. Dá uma voz no mundo espiritual. Jesus diz isso. Quando aquele homem diz, Senhor, eu digo para o meu soldado, vai, ele vai, digo, vem, ele vem, digo, faz, ele faz, eu digo uma palavra. Senhor, diz uma palavra, o meu servo que não está aqui, está lá longe, vai ser curado. Ou seja, no mundo espiritual não tem distância, querido. É por isso que quando a gente faz um clamor aqui, a gente clama à distância, porque sabe que Deus vai tocar a vida da Monique, Deus vai cuidar da vida, e Deus vai tocar a vida das pessoas que estão distantes, inclusive a tua casa. Mas chegou na tua casa, meu irmão. Me lembro de um churrasco que eu fui alguns anos atrás. Me falaram assim, pastor, o povo lá tem um monte de feiticeiro, mago, bruxo. Eu falei, não tem problema, eu vou lá. Cheguei lá, fica aquele negócio que está tendo um confronto espiritual. Eu falei, gente, estou em paz aqui, eu vim em paz. Posso fazer uma oração só? Em nome de Jesus, eu tomo posse desse lugar. Eu estabeleço a santidade do Senhor aqui. Eu clamo ao Senhor, Deus de Israel, que o Senhor coloque o seu sangue sobre esse lugar, em nome de Jesus, amém. Bora comer um churrasco. Pronto, querido. Acabou. O nome disso, gente, é autoridade espiritual. Eu aprendi isso 30 anos da minha vida. 30 anos a viver sob autoridade. Eu sei que essa autoridade, eu sei o que é dizer, o meu soldado vai, ele vai. Ai dele que não vá. Ai dele que não vá. Você está entendendo isso, querido? Deus não deu isso para mim, Deus deu isso para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Gente, sexo é espiritual e contamina. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Levítico 18, 20. Adultério contamina. Prostituição contamina, pastor. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. 1 Coríntios, capítulo 6. Gente, a sexualidade fora do casamento, ela tem o poder de endemonizar a cama do casal, a casa da pessoa. Você pega a história de sexualidade fora do casamento dos filhos, você vai ver quando que a pessoa se entregou ao primeiro parceiro, é justamente, pode perceber isso, o tempo em que o pai dela, a mãe dela, estava vivendo um caso adúltero. Ele abre a porta da vida da casa dele. Isso contamina, gente. Existe troca espiritual. Os dois vão ser uma só alma. Você está se deitando, o Deus dele vai ser teu Deus. Entenda isso, querido. Entenda isso, que existe contaminação espiritual na sexualidade. Não se deite a mulher do seu próximo, não se deite com a mulher do seu próximo contaminando-se com ela. Não entregue seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com o homem como quem se deita com uma mulher. Está falando de quê? De homoafetividade. É repugnante. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminar as nações, que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, eu castigarei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Pastor, dá para contaminar? Claro, gente. Agora, quer mais uma coisa? O inimigo sabe disso. E é por isso que ele ataca essa área. Essa área é uma área, a área sexual é uma área de profundo ataque satânico. Profundo. Ah, pastor, tem uma fulana ali que é uma mulher da vida, ela não presta, ela fica com todo mundo, aquela lá é a Maria Batalhão, ela é do diabo. Querido, preste atenção. Bota o cinto de segurança aí. Botou? O diabo odeia o sexo. Odeia. Por quê? Porque o sexo, ele tem o poder de criar alianças. Então, o que ele faz? Ele perverte o sexo.
Deus fez o sexo para ser algo poderoso dentro da história do casamento. Aí que ele fala, não, nada a ver. Você pode ter quantos você quiser. Agora, quanto mais parceiros você tem, ou você teve, mais solitário você é. Ah, pastor, estou casado, a minha esposa é boa demais para mim, mas eu não sou feliz. Olha para trás. Então, o que você tem que fazer? Quebrar as alianças passadas. Pegar aquilo que é teu, que foi levado por outra pessoa, e trazer de volta. E pegar todo o sentimento de paixão, de romance, que está dentro de você com relação a alguém que não é seu cônjuge, e mandar embora. Você tem que falar. Você tem que confessar isso. Isso é bom você confessar onde? Dentro do gabinete. Porque dentro do gabinete existe o quê? Segurança. O pastor ali não vai falar nada para ninguém. O pastor vai proteger você. Não existe fofoca. O que o pastor vai pensar de mim? Nada. Ele vai te socorrer. O pastor é gente também. Gente, se errou, querido. Querido, se errou. Eu vou contar uma coisa para você. Você errou. Toda a torcida do Flamengo errou. A nação brasileira errou. Os homens erraram, as mulheres erraram, mas você não pode viver e conviver com erro. Pastor, não consigo me libertar. Pede socorro. Não, porque o que impede a gente pedir socorro, o que é? A vergonha. Quando você traz para a luz a tua vergonha, se confessarmos as vossas culpas, se andarmos na luz, como Cristo na luz está, então temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica. Então esse tipo de contaminação é uma contaminação que tem que ser confessada. Se está sofrendo, chame o presbítero, confesse o pecado, a oração da fé vai curar o enfermo. Não precisa ficar com vergonha disso. Bobagem. Bobagem. O pastor não está lá para julgar. O pastor está lá para quê? Para te socorrer. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Você não pertence a mim, você pertence a Deus. Eu vou ter que Deus vai me cobrar isso depois. Está pensando que é fácil ser pastor? Deus cobra a gente. Você tem que prestar conta. Você entendeu, querido? Viu, queridona? Vamos lá. Sacrifícios e alimentos consagrados. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Tem gente que está pensando que está fazendo agrado para Deus. E não quero que sejam participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10. Sintomas de perturbação que você pode ver na sua casa, tá bom? Perturbações espirituais. Você mudou para o endereço e aí você começa a ver perturbação espiritual. Você escuta barulho, você escuta passos, você vê vultos, você ouve voz, alguém chama você pelo teu nome. Isso tudo é perturbação espiritual, gente, tá? Opressão, você está no escuro, você sente que tem alguém atrás de você. Assim, sufocamento, você vai dormir, sente sufocado. Barulho de janelas e portas que batem sozinhas. Objeto desaparece. Você botou aqui o pendrive. Cadê o pendrive? Está aqui. Aqui. Eu sei onde eu botei. Aí você sai, 10 minutos você volta. Cadê o pendrive? Sumiu. Aí aquilo causa uma confusão. Quem pegou o meu pendrive? Quem pegou meu travesseiro? Enfim. Aí daqui a pouco, do nada, ela aparece em outro lugar. Isso é sintoma. Às vezes é a mãe, você é desorganizado, filho. Larga a cueca atrás da porta, o marido chega, chuta o sapato, cai atrás do sofá. Ele sabe que caiu, aí a mulher vai lá e cata. Está lá roupa suja no cesto. Irmão, recebe uma palavra libertadora agora, querido. Roupa suja, não é atrás da porta, é no cesto, querido. Que aí depois a moça vai lá pegar, botar para lavar. Pelo amor de Deus. Ódio repentino e brigas constantes no relacionamento. O cara ama a moça ama o rapaz, mas vivem se engalfinhando. Está tudo bem, daqui a pouco a moça recebe uma voz aqui, ó. Está vendo? Você lava, passa, cozinha, arruma. Agora você foi lá, cortou o cabelo, fez um penteador, ele nem reparou em você. Nem ligou para você. Aí começa a envenenar a tua cabeça. Aí quando o marido chega, diz, mozinho, bom dia por quê? Já está a confusão formada. Isso é sintoma de perturbação, insônias, sensação de enforcamento enquanto dorme. Vínculos que infernizam territórios, fora aqueles que a gente já falou, crimes,
suicídios e abortos, ou seja, sangue derramado. Idolatria, feitiçaria e magia, sacrifícios e oferendas, pecados e perversões sexuais, invocações e rituais de ocultismo, objetos amaldiçoados, trabalhados e enterrados. Objetos pornográficos. Antigamente tinha revista, agora o povo entra direto na internet. Então você tem que se livrar disso. Objetos ocultistas, incensários, pirâmides, estrela de 5 ou 6 pontas, vela de santo, encosto, crucificado de idolatria. Aliás, eu vou falar para você, muito material que é produzido em arte tem influência demoníaca. Vai na sua casa, dá uma olhada boa, fala, Deus, revela para mim, tem alguma coisa aqui que não é do Senhor? Tem alguma coisa? Você pega, antigamente, isso ficou até cafona hoje, mas antigamente tinha o camarada ia, comprava um papiro com aqueles desenhos dos deuses egípcios. Isso tem uns 20, 25 anos atrás. Gente, aqueles são os deuses que Deus julgou no Mar Vermelho. Que Deus aniquilou. São deuses de morte. É por isso que eles constroem e adoram as pirâmides. Eles adoram a morte. Tire isso da sua casa. Faz uma faxina. Agora, com sabedoria, não vai pegar o LP do Roberto Carlos, da tua mãe, não vai me fazer isso. Consentimento. Não adianta destruir a idolatria com raiva. Tem que ser com vontade, não por força nem por violência. Não vai me fazer isso. Agora, muita coisa trabalhada, você ganha um presente da sua amiga, que está interessado no seu filho, está interessado no seu marido. Você tem que tomar cuidado com isso. É minha amiga, tua amiga nada, é crente, está andando contigo no Senhor, está vivendo aqui contigo na igreja, está se dobrando aos pés do Senhor Jesus. Que história é essa? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Muito cuidado, tá bom? Objetos, presentes oferecidos a demônios devem ser destruídos. O Espírito Santo vai nos trazer um incômodo ao coração. Fica atento para obedecê-lo com amor. Diga assim, pastor, eu prometo que eu vou fazer com amor. Tem alguns brinquedos, gente, que são malignos. Pô, se você não consegue ver que aquela boneca do Monster High, cara, aquilo é diabólico, gente. Você não pode trazer aquilo para dentro da tua casa. Aquela boneca saiu de dentro do cemitério. Você não consegue ver aquilo. Não, pastor, é uma bonequinha bonitinha, uma caveira. Então tem coisas que não pode nem se nominar. Dê um presente bom, não vai ficar dando também só presente chato para o teu sobrinho, para o teu neto. Dê presente bom, mas cuidado com aquilo que você está dando. Tá bom? Para você não causar que trauma. Senão vai dizer, não, foi para a igreja lá. Está destruindo toda a minha casa. Não é isso, não é assim, tá bom? Jesus não fez assim, a gente não vai fazer assim. O dono da casa fala saber, casa descontaminada. Ao sacerdote dizendo, parece-me que há algo como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvaziem a casa, ou seja, vai botar para fora, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. Tem que ser examinado. E quando você orar, gente, ore para que aconteça na tua casa o que aconteceu em Êxodo 12. E tomarão sangue, e poluão em ambas as ombreiras da verga, o sangue do cordeiro, tá, gente? Na verga da porta, nas casas em que comerem. Eu passarei pela terra do Egito essa noite, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor, a praga destruidora, entrar em vossas casas para vos ferir. Tá bom? É isso. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Levante suas mãos agora. Levante suas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu confesso na tua presença que os teus filhos vêm com o seu coração aqui à noite, ao teu altar, é entregar ao Senhor suas histórias, é entregar ao Senhor as suas vidas e também as suas casas, os seus bens, aquilo que faz parte da história dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, com a autoridade que o Senhor me dá,
como pastor dessa igreja, como autoridade espiritual sobre a vida desses homens e dessas mulheres, eu abençoo as suas casas. Eu lanço uma palavra e uma voz de retirada de todo espírito imundo, de todo espírito de trevas, de todo espírito maligno. Você não é bem-vindo nem na vida, nem na casa, nem na família, nem nos pertences de nenhuma dessas vidas. Pai, nós consagramos ao Senhor tudo que entra debaixo dos umbrais da casa dos teus filhos. Repreendemos toda a interferência maligna. Ó Pai, traz ao coração dos teus filhos, traz à mente dos teus filhos, incomoda os teus filhos sobre quadros, sobre objetos, sobre ídolos e sobre aquilo, Pai, que é abominação ao Senhor. Ó Pai, para que o território deles seja um território de paz, para que a casa deles seja uma casa da tua presença, para que não se ache iniquidade, para que não se ache a perversão, para que não se ache doença, para que não haja vínculo maligno nas suas vidas e nas suas casas. Em nome de Jesus, Pai, recebe a vida de homens e mulheres que estão consagrando ao Senhor suas vidas. Gente que está entregando sua vida ao Senhor hoje. Gente que está dizendo para o Senhor fazer parte da vida deles. Senhor Deus, nós consagramos os nossos filhos, as nossas descendências, e os submetemos, Pai, ao poder do sangue da cruz, da nova aliança, o sangue da nova aliança, que nos purifica de todo pecado. Leva-nos aqui em paz, nos abençoe. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém e amém.